Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cristão Raiz. Olá, Cristão Raiz, estamos aqui com o professor Edu, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos conversar um pouco sobre o catolicismo, sobre a realidade em que a gente se encontra hoje e sobre como a universidade pode contribuir também para nós cristãos, para nós católicos. O professor Edu, católico, professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor formador em EAD, ensino à distância, professor da pós-graduação e pesquisa em Geografia, especialista em Integração Econômica e Mercosul, mestre e doutor em Geografia Humana e autor de 8 livros. Professor, conte-nos brevemente um pouco da sua história de conversão ao catolicismo. Então, olá a vocês que estão fazendo a entrevista, parabéns pelo canal, né? Quem está em casa ouvindo também, né? E assistindo, continue prestigiando, que eu acho que é muito importante. A evangelização hoje é pelas redes sociais também, né? Sim, sim. E a gente negligenciou isso por algum tempo e agora acho que faz parte desse momento que o Brasil está vivendo, né? Sim. Tentando reviver também o Evangelho, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Bom, eu fui criado no meio luterano quando eu era adolescente, né? Só que os luteranos, eles são um pouco frios, assim, me desculpe até quem é luterano está ouvindo em casa, né? Mas é uma adoração um pouco fria, né? No culto, né? Não que não tenha os momentos mais instigantes, né? Também tem. Mas eu não consegui sentir dentro de mim esse Cristo vivo, né? Isso veio acontecer bem mais tarde na minha vida. E aí, eu sempre, pela influência pentecostal, né, tive uma leitura da Igreja Católica que vocês conhecem muito bem, né? Que somos adoradores de santos e etc. Né? E que também não se vive um Cristo vivificado, né, espiritualmente. Bom, com o tempo eu senti a necessidade dentro da academia de estudar mais a fundo o cristianismo e de tentar relacionar as duas coisas, né, a fé e a razão. E aí eu fui encontrar o fundamento para isso dentro da Igreja Católica, porque tudo que eu comecei a pensar já tinha sido escrito há 500 anos ou até 1000 anos por algum católico. E isso foi por vários caminhos, né? Sempre eu caía no católico. Então tudo que me falaram a vida inteira, né, criticando o catolicismo, eu comecei a ver que era uma mentira. Ou, não vou dizer mentira porque pode ofender as pessoas, uma falta de conhecimento, né? Então, foi lendo mais que eu fui me tornando católico, né? Foi tentando produzir uma ciência social desvinculada do materialismo, desvinculada do historicismo que domina o ambiente acadêmico, essa pós-modernidade que só faz doidos, só faz insanos, né? Fui tentando encontrar uma resposta a isso que eu acabei no catolicismo. O catolicismo é tão rico que ele tem uma diversidade de ordens e até de abordagens, né? Onde você pode dosar. Se você quer um momento mais espiritual, você vai também encontrar oportunidades para esse viés, né? E se você quer uma abordagem mais racional, né, um culto mais racional, também vai encontrar. Então essa riqueza é só o catolicismo que consegue dar, porque é fruto de 2000 anos de história. Teve algum marco na conversão do senhor do protestantismo para o catolicismo? Teve. Eu vou mostrar aqui até esse marco e fazer um comercial aqui gratuito, até porque ele já faleceu, né? Chesterton. Né? Chesterton tem sido já há 100 anos só não é santo ainda porque oficialmente não chegou o momento, né? Mas o trabalho que ele fez é de um homem santo, né? E agora a gente começou a ter em português, graças ao trabalho da Sociedade Chesterton Brasil, né, que é digno de louvor, né? Então eles estão disseminando as obras do Chesterton, né, do Oiapoque ao Chuí. Então, para quem trabalha com conhecimento acadêmico, é muito importante ler Chesterton, porque ele vai trazer reflexões sobre o papel do educador, sobre o papel do acadêmico e sobre o papel do político, né? Então ele valoriza o homem comum, aquele que ninguém dá valor, né? Aquele que fica oculto, né?
A gente pode ver manifestações hoje na América Latina, né? Sim, sim. Da Bolívia, Chile, como vivemos no Brasil, você vai ver ali gente de classe média. Né? Basicamente, desde a Revolução Francesa, os movimentos sociais é quem é funcionário público e quem não é. O povo é só alegoria. Né? Então ninguém fala pelo povo, ou melhor, até falam pelo povo, mas ninguém faz políticas para o povo. E o Chesterton chama atenção para essa necessidade de pensarmos o homem comum. Né? Que o homem comum ele é comum por uma opção. Não é porque ele é burro, porque ele é ignorante, porque ele é menos capaz. É uma opção de ter uma vida simples. Né? E a política deveria dar conta disso, né? De atender às necessidades desse homem comum. O senhor já declarou que Chesterton, né, que tem uma certa devoção a ele por crer que ele, algum momento, vai chegar aos altares, né, como santo. Mas tem algum outro santo que o senhor declara? Boa pergunta, excelente pergunta. Tem. Né? Eu falei, né, no começo da entrevista que eu senti a necessidade como professor de universidade de encontrar uma fórmula para sair desse debate que é o mesmo sempre, das utopias na Terra, como se a gente fosse construir uma grande coisa. A gente está tentando isso desde a Revolução Francesa, construir essa sociedade perfeita e o que tem de perfeito? Cada vez as pessoas estão mais estúpidas, ignorantes, belicosas, né? Fazendo briga, matando por ideias. Né? Quer um mundo melhor onde mata o outro, quer dizer, que mundo melhor é esse onde você mata as pessoas, né? Então, isso é o produto desse ambiente revolucionário. Aí eu fui tentar fazer a ligação, então, né? Peraí, a gente avançou demais nesse racionalismo frio, está na hora agora de ver o transcendente, recuperar isso, né? A transcendência e o significado do amor, da solidariedade, né? E, como eu disse, né? Isso já foi pensado pela igreja há muito tempo, né? Desde o século XIII, os dominicanos agem exatamente nisso. Né? A mãe de São Domingos de Gusmão, ela tem uma história muito bonita, né? Ela teve uma visão, um sonho, uma profecia, né? Ela sonhou que estava dando à luz a um cão que segurava uma tocha na boca, né? E essa tocha incendiou o mundo, mas incendiou o mundo de uma forma positiva, do Evangelho. Né? E isso veio se confirmar no filho dela. Né? Então ele se criou nesse ambiente familiar e levou isso como uma missão de vida. E ele fundou uma ordem que no seu auge, no século XIII, chegou a ter 20 mil membros. E essa ordem procurou fazer exatamente isso, convencer as pessoas também pela razão, porque na Europa era o momento que a gente vivia a heresia dos cátaros. Né? Então se questionava até a divindade de Cristo. Né? Isso em pleno século XIII. E isso acontecia no ambiente acadêmico também. Então, essa ordem dos dominicanos, ou como a historinha o cachorro, dominicanes, né? Os cães do Senhor, então eles tinham essa função de combater os cátaros, inclusive dentro das universidades, porque eles estavam infiltrados. E eles conseguiram com êxito isso, né? Porque a reforma foi detida por uns 200 anos aí, né? Só que, claro, como o mundo é doente, a doença acaba sempre vencendo. Né? Mas eles lograram o êxito e deixaram para nós esse saldo. Né? Os dominicanos estão aí até hoje, né? E o Chesterton foi um dominicano. Né? Então as coisas se fecham, né? As respostas estão nos mesmos lugares. Né? Então, se você lê a Bíblia e ora, e você quer fazer transformações políticas, você vai chegar nos mesmos lugares que os outros chegaram. Professor, falando de Brasil, certo? Quais mudanças seriam necessárias no ensino superior no Brasil para que a gente tivesse um desenvolvimento moral direcionado, moral católico mesmo? Como é que a gente voltaria a isso? Como é que as universidades, o ensino superior do Brasil, de graduação e pós-graduação, que influencia tantos, né? E aqui é de fato quem vai ser docente futuramente, quem é que vai influenciar outros de graduação. Quais seriam as mudanças necessárias? O que a gente poderia fazer? Pergunta difícil, Isabela. Muito difícil, né? Hoje eu diria que é impossível.
né? Daqui a 20 anos eu diria que é impossível, daqui a 30 anos talvez, né? Porque o que é necessário? Fazer um trabalho de base, ter quadros, né? Como a Liga Cristo Rei está tentando fazer, Sim, né? sim. Então temos que criar esses quadros. Nossos seminários de formação de padres precisam voltar a ter uma ênfase no ensino tradicional, na história da igreja, né? Isso tudo é um trabalho de formiguinha, né? Para começar a derrotar essas visões aí de teologia da libertação e outras que estão hoje dentro da própria igreja, né? Então a gente tem que primeiro ter esse movimento interno, porque senão a gente vai criar universidades e elas vão reproduzir o mesmo tipo de ensino que hoje está aí. É só ver as PUCs, né? As PUCs têm mais esquerdismo, mente revolucionária dentro do que as próprias federais. É mais doutrinário o ambiente do que dentro das federais, né? E não era para ser, né? Pontifícia Universidade Católica. Então é preciso primeiro esse trabalho de base. Enquanto a gente não tiver massa crítica, nada vai ser possível. As instituições não transformam o mundo, são as pessoas que transformam o mundo. Então, o senhor diria que hoje a gente teria que fazer um trabalho antes das universidades, trabalhar as crianças, os adolescentes antes de entrar na universidade, para poderem entrar já mais preparados, já mais armados, ou daqui de dentro a gente poderia já começar alguma contra-revolução, se assim puder dizer. Uma escolinha voltada para o ensino infantil é mais fácil de você fazer, precisa de menos pessoas, o custo é menor, é um começo de trabalho, né? Agora, para a universidade é um salto, que não depende necessariamente desse trabalho infantil. Sim. Né? Agora, hoje você não tem essa massa crítica para formar ambientes universitários pelo país inteiro. Mesmo que viesse um governo católico, de inspiração católica, e dissesse, olha, vamos agora usar o Fundeb, Fundo da Educação Básica, de uma forma diferente, que ele possa ser destinado a escolas filantrópicas, religiosas. Nós não teríamos massa crítica para usar isso, né? Mesmo que ele desse uma orientação para o MEC para usar recursos para universidades católicas, nós não teríamos professores para dar esse ensino. Nós não temos essa massa crítica. E isso você não forma em curto espaço de tempo. Você leva uns 20 anos para formar um especialista desses. 20 anos, né? Ou seja, quem tem hoje 18 mais 20, perto dos 40, vai estar apto para lecionar, né? Por que eu digo isso? Porque a ideologia revolucionária, ela está embutida em todos os cantos hoje, né? Mesmo em nós que achamos que estamos salvos, a gente tem alguma coisinha lá dentro da cabeça, né, que reproduz alguma ideologia. Não sei se você estava no dia da reunião do Pio XII, que nós discutimos no pós-evento, você estava, da árvore, né? Semana da árvore, o dia da árvore. Sim, sim. Não é isso? A mãe terra, né? A árvore. E aí todas as crianças desenham a árvore e ficam uma semana, um mês desenhando a árvore, mas não desenham uma mãe, uma família, né? Então essa criança vai sair como do ambiente escolar, né? Achando que a árvore é um Deus, né? Não quero dizer que não é importante a natureza, ela é muito importante, mas o homem faz parte da natureza, né? Senão a gente cai nos radicalismos, como alguns ambientalistas chegam a achar que é mais importante preservar 1 metro quadrado de floresta do que as pessoas que vivem lá no meio da floresta. E está cheio de pessoas assim, né? Tem um amor pela árvore, tem amor por um cachorro, um amor por um gato, e não tem pelo ser humano. Sim, contraditório, né? Se um ovo de tartaruga vai ser esmagado, a pessoa quase desmaia. Agora, se é um aborto, ela não sente nada. Um aborto humano, a pessoa não sente nada. Quer dizer, a gente está com essa ideologia encravada em nós. Então, para se purificar disso, aí é um trabalho de base mesmo, lá do berço, lá do ensino fundamental. E nós fazemos o quê com essa ideologia que está impregnada em nós? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, a salvação pessoal, né? A mensagem de Cristo é essa, né? Não é a igreja que vai ser salva, né? Não são nações que vão ser salvas, não vão ser povos. A Bíblia está cheia de histórias, né?
que mostram que não foram povos que foram salvos. Pelo contrário, povos inteiros foram punidos por eles próprios, pelas opções que eles fizeram, que levaram à autodestruição, né? Igrejas, nós também tínhamos uma igreja bem estruturada dos judeus, né, as sinagogas, e também muitos não foram salvos, mesmo estando na igreja. Aí Cristo colocou bem claro, né, é individual. Então, primeiro, orar muito. Segundo, aprender com os erros, porque todos nós erramos, e muito. Erramos todo dia. Eu diria até que toda hora, quase. A gente está sempre cometendo um erro. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Em como evitar esses erros, né? Não é fácil. Isso não é eu que vou ensinar, porque cada um tem o seu caminho, né? Como eu posso ensinar alguém se eu errei até os 40 anos de idade? Se eu insistir na teimosia, no eu, no hedonismo, né? Nos meus prazeres até os 40 anos de idade, como é que eu posso querer ensinar alguém? Né? Ou ficar bravo com alguém porque ela não está me ouvindo, se eu levei 40 anos, né? Isso é humildade, né? Cada um vai ter o seu tempo, né? E a gente tem que, como cristão, entender isso, né? Não ter raiva, né? Então, deixar isso bem claro, quando a gente fala contra o espírito da época, contra quem é prisioneiro desse espírito da época, a gente não está falando com raiva. E nós vivenciamos isso tudo em maior ou menor grau e vimos que isso faz mal, né? Sim. Esse ódio revolucionário que as pessoas sentem, né, de o tempo todo estar insatisfeito com o mundo onde vive, com as coisas, faz mal para a própria pessoa. Professor, o senhor tem várias experiências em publicação. Como a gente pode estimular, a partir dessas publicações, quem está nas universidades, na graduação, pós-graduação, base de pesquisa, como é que elas podem estimular a consciência, a consciência católica, a consciência desse mundo voltado a Nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer Nosso Senhor Jesus Cristo reinar? Como que, a partir dessas publicações, se estimularia isso? O senhor é da área de humanas, né? Como que nessa área poderia estimular? E se o senhor poderia contribuir em outras áreas, como a área tecnológica, que é uma área mais pragmática, como é que poderia se estimular? Bom, aí de novo, aí a resposta assim vai ser pela minha área daí, né? Que eu sou da geografia, a geografia mais da área social, assim, né? Da área humana, né? Eu encontrei uma forma que a mim satisfaz, pessoal, é um caminho pessoal, que é o distributismo. Então, o que é o distributismo? Está baseado na doutrina social da igreja, né? E ele basicamente vai dizer assim, olha, esse espírito revolucionário que está no mundo, que vão ser grandes empresas que vão nos salvar, que vão gerar um emprego qualificado, o salário alto que nós esperamos, as tecnologias, ou então o Estado que vai prover tudo, isso tudo não funciona, né? A gente vemos diversas experiências no mundo inteiro onde não funcionaram. Então, o distributismo vai fazer o caminho para o homem comum, né? De novo, distributismo, Chesterton foi um dos fundadores, né? Junto com Belloc, né? Lá na Inglaterra, no início do século passado, né? E o distributismo vai dizer de uma maneira muito simples, nós temos que fortalecer as famílias. Agora, como esperar que a família tenha uma unidade moral, que nós tanto cobramos, né? A família tem que ser coesa moralmente, o marido e a esposa e os filhos, mas se às vezes eles não têm emprego, ou então quando tem emprego, os dois têm que ter emprego, aí cada um trabalha em canto diferente, não se veem, os filhos ficam sozinhos, criados pelo mundo, né? Então, se você não tiver uma unidade econômica, você não vai ter uma unidade moral. Então, Chesterton e os outros membros do movimento distributista, eles propunham o fortalecimento da propriedade privada. Então não é essa propriedade privada que a gente vê no liberalismo, que não tem limite, ela pode virar gigante, esmagar todos os demais. Não, o distributismo vai dizer, essa propriedade privada tem que ser do tamanho para a necessidade da sua família, para você não esmagar a propriedade privada da outra família. Então é espraiar a propriedade privada para o maior número possível de famílias, porque elas tendo autonomia econômica, podem zelar umas pelas outras dentro da família, que é o núcleo cristão. Sim. O núcleo cristão não é o coletivismo, isso é o marxismo, que não funciona. Né? E nem o individualismo do liberalismo, porque o indivíduo não se basta sozinho.
né? Até para criar um filho ele precisa constituir família. Então o distributismo vai colocar esse núcleo do processo civilizatório na família. Bom, e como resolver isso na questão acadêmica, né? Bom, nós fizemos um trabalho no ano passado, eu e mais um grupo de alunos e pessoas também formadas, né? Tinha um engenheiro, outros geógrafos, pastores, era um grupo bem eclético. Fizemos um trabalho em Currais Novos. Basicamente ali a ideia era fortalecer as propriedades familiares que já existem. Então, se criou, por exemplo, o Banco de Pintinhos. Como houve uma seca muito grande, né? Então esse pessoal do campo teve que comer tudo que tinha. Todos os animais de criação eles tiveram que comer, ficaram sem nada. Então nós reabastecemos essa comunidade, né, de 20 famílias com pintinhos. Eu vi imagens recentemente, os pintinhos já viraram mamães botaram ovinhos, né? E agora eles estão ganhando, ainda dentro desse projeto, uma chocadeira elétrica para poder ter a produção de ovos numa maior brevidade e para poder até comercializar na cidade e aí gerar uma renda, né? Então esse foi um projeto, né? Fortalecer as propriedades familiares que já existem. Sim. Só que como essa seca destruiu toda a capacidade produtiva, essas famílias dependiam basicamente do Bolsa Família, né? E isso não é digno, né? Bolsa Família, porque a renda é muito baixa. Sim. E segundo, porque ela não estimula o trabalho, né? Uhum. E quando você não trabalha, você se avilta, né, enquanto ser humano. Né? Então, depender desses programas de governo não é muito bom. E o distributismo oferece uma possibilidade para romper com esse ciclo de dependência do Estado e dar maior autonomia para as famílias, principalmente nessas áreas aí de seca, né? Professor, literaturas. O senhor me apresentou o Essencial de Chesterton, né? Uhum. As literaturas que o senhor recomendaria para a gente compreender mais o distributismo e daí tirar nas suas respectivas áreas de conhecimento, cada um retirar alguma coisa, alguma solução ou alguma contribuição, como o senhor fez? Certo. O distributismo em Chesterton está espalhado por várias obras. Né? Para quem está começando, nunca leu Chesterton, eu recomendo Que Há de Errado com o Mundo. É espetacular, é um livro, as pessoas quando leem pela primeira vez, eu coloco para os meus alunos de geografia da licenciatura como leitura obrigatória. Eles acham interessante, mas têm dificuldades de aplicar no nosso mundo, né? Não porque é uma leitura pesada, não é uma leitura até bem simples, só que ela rompe totalmente com os paradigmas que a gente tem. Ela vai criticar essa educação centralizadora, né? Vai criticar esse mundo de insanos, né? Onde você trabalha ou para o Estado ou para uma grande empresa, né? Você é escravo, né? É o Egito atual, né? É o velho Egito. Só os senhores não é o faraó, é alguém que é ou do Partido Comunista ou então de uma grande corporação capitalista, né? Esses são os senhores do Egito de hoje. Então, o que há de errado com o mundo, nos limites da sanidade, também é outra obra muito importante dele. E a última agora, que já até saindo um pouco do distributismo, mas que eu acho que é muito interessante, é essa aqui, ó, a última que foi lançada, Eugenia e Outras Desgraças. Só o prefácio do Bernardo Custer já vale a pena. Então o Cristão Raiz agradece a participação do professor Edu. A gente agradece demais as contribuições e a gente agradece demais as informações. É muito rico, a conversa realmente se estenderia por horas. Professor Edu, a gente percebe que é um entusiasta da nossa igreja, da nossa doutrina, dessas iniciativas como Cristão Raiz, da iniciativa da Liga Cristo Rei, desses centros que se espalham por todo o país e de como a gente poderia, como católicos, contribuir de fato numa atuação bem participada, bem fundamentada na conversão dos nossos irmãos, né? Na nossa própria conversão e a partir de nós os outros. Né? O senhor poderia dar uma mensagem final para os cristãos que nos assistem? Então, agradeço também, né, por estarem aqui, vocês, né? Acho que é muito importante os jovens estarem fazendo o que vocês estão fazendo, né? Se tivermos mais jovens, talvez tenhamos um futuro melhor, né? A minha geração fez o que pôde e não foi muito. A Igreja Católica ela é muito rica, então
se você tiver algum desentendimento local numa paróquia, ou porque ouviu uma mensagem política que lhe deixou cabisbaixo, não troque de igreja não. Né? Escolha outra paróquia, escolha outra comunidade, né? Escolha um grupo de estudos. Essa riqueza você não vai encontrar em nenhuma outra igreja. Né? Em outras igrejas, se você brigar com o pastor, você está fora. Né? A Igreja Católica permite até isso. Dizem que ela é intolerante, mas ela permite até que você brigue com o seu padre e vai ter um outro padre que vai lhe dar a confissão com o mesmo amor, como se nada tivesse acontecido. Né? Se não for o próprio padre, inclusive, também, que é capaz de entender a situação e transcendê-la. Né? Então, não faça como a gente vê, né, em outras igrejas. Né? O pessoal se reúne e fica infeliz, tenta tomar o poder da igreja, não consegue e vai fundar outra. Já são 4.000 denominações no Brasil. Nós não precisamos de 4.001. Né? Então fique dentro da Igreja Católica e procure o seu lugar. Você vai encontrar. Se você é mais tradicional, tem a Liga Cristo Rei, tem a Missa Tridentina. Se você é mais pentecostal, quer aquela coisa do fervor, Shalom. Né? Se você quer essa questão mais social, né, do mundo como ele é, afinal estamos nesse mundo, bom, está cheio de paróquias aí que vão lhe atender também, mas não use desculpa, né, do rancor pessoal para abandonar a Igreja de Cristo. Muito obrigada, professor. Tchau, Cristão Raiz, até a próxima.